Como é que a diplomacia reage a essas mudanças e a essas mudanças de regras que regem as relações políticas e econômicas internacionais? Uma das funções essenciais de qualquer política externa é influenciar de forma positiva o comportamento de outros países, de outros parceiros internacionais, como empresas, instituições financeiras, organizações não governamentais e as decisões dos organismos internacionais. Então, a ação diplomática é isso, é tentar defender o seu interesse e influir no estabelecimento dos países ou de regras que estão sendo fixadas. Países em desenvolvimento como o Brasil têm um duplo desafio, né? Sustentar juridicamente posições que consideramos legais e, mais além do processo diplomático, fortalecer as posições comerciais de tal forma que sanções unilaterais possam ser absorvidas e respondidas economicamente. Como nós sabemos, há também, dentro desses mecanismos de defesa, dentro desse direito de ingerência, né, há vários exemplos de sanções unilaterais. E alguns países têm que se acautelar e ver como vai reagir a essa nova situação. Os Estados, assim, têm limites à sua ação, limites internos e limites externos. Um dos campos da atuação da diplomacia é o debate sobre as regras formais e informais que regulam as modalidades e os níveis da competição econômica e as rivalidades políticas. E aqui, então, isso é um fator de limitação da ação do Estado. Você tem que ver como você vai reagir na discussão dessas regras que estão em elaboração. É aí que a política age diretamente sobre o processo econômico e processo político, ora liberando, ora redirecionando, ora constrangendo as forças de mercado e as forças políticas. Não está claro quais os limites e as possibilidades dos países à margem dos processos hegemônicos, especialmente os países médios, como o Brasil, que vivem hoje situação extremamente variável. Elas variam de um otimismo em relação ao seu futuro à mais absoluta desesperança. E você tem, influindo sobre a agenda externa também, essa questão, a atuação das ONGs, né? É muito importante isso, na área de direitos humanos, na área de meio ambiente, na defesa da democracia. Há a ação dessas organizações que não pode deixar de ser levada em conta, não só para os países em desenvolvimento, mas para os países desenvolvidos também. A Greenpeace e outras organizações não governamentais têm uma influência muito grande hoje na formulação de decisões econômicas e políticas dos países desenvolvidos, porque esse é um novo tema, elas são muito ativas e a opinião pública está lá para cobrar a ação externa dos países. Além das ONGs, eu mencionei as instituições multilaterais, tanto políticas como a ONU, como financeiras, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial, tanto comerciais como a OMC, todas elas têm algum tipo de influência sobre o processo decisório dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na agenda interna, também rapidamente, só de passagem, a situação mudou muito nos últimos anos. Essa questão dos regimes da democracia, da afirmação da democracia, começa em países como o nosso, né, países em desenvolvimento, começa a ter uma influência muito grande. Quer dizer, os governantes hoje não podem fazer mais qualquer coisa. A contraposição da agenda interna com a agenda externa apresenta algumas contradições. E nós estamos vendo aqui na região
a emergência de um neopopulismo, né, nacional populismo, porque o regime democrático permitiu a eleição de grupos, né, indígenas, de grupos que combatem a globalização, combatem mesmo a integração, e isso é uma contradição, porque realmente essa globalização, como eu disse, esse leito principal, recusa isso. Então nós estamos vivendo aqui na região uma situação contraditória. Enquanto o Brasil está avançando na globalização, na inserção competitiva no mercado, outros países estão indo numa direção contrária a essa tendência. E há poucos outros países do mundo com a mesma situação. Esse é o quadro macro, digamos assim, como funciona o mundo, como evoluíram as transformações